Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas no nosso blog. Você vai olhar, olhando para lá, olhando para cá, porque a gente está no trabalho, né? E a gente tem que estar prestando atenção no trabalho e ao mesmo tempo falando de Deus. Porque Deus colocou um propósito da gente gravar, né? Os vídeos no lugar que a gente sentir na hora. Como eu estou sempre no meu trabalho. Gente, o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos templos, muitas igrejas, muitos costumes, muitas doutrinas. Mas, se perguntar o que é doutrina verdadeiramente de Deus, existem igrejas cheias, igrejas vazias, igrejas abençoadas, igrejas não abençoadas, igrejas catedrais, igrejas pequenininhas, mas todas são diferentes. Todas têm um líder, cada um tem um costume, cada um tem uma doutrina diferente. Mas o que elas fazem de igual? O que elas conseguem, em toda a diferença delas, elas conseguem se igualar? A desobediência à palavra de Deus. Por isso que Deus, ele levantou os profetas no passado para que ele sempre viesse a alertar o povo dele, né, o povo de Deus, o caminho. Então o povo já conhecia, o povo tinha as leis, o povo tinha os mandamentos, o povo tinha as escrituras, as tábuas da lei, mas Deus sempre levantava profetas para ir lá e falar, olha, assim diz o Senhor. Mas, mesmo diante de todo o erro do passado, eles perseguiam profetas, eles matavam os profetas, eles apedrejavam também, e porque era mais fácil, né, tentar calar a boca do profeta, e Deus levantava outro, e Deus levantava outro, e Deus levantava outro, até que Jesus chegou em certa ocasião e disse assim, ó, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a qual perseguirão, apedrejarão, e aí Jesus selou ali, ó, que não vai parar, né? Então, todas as igrejas, elas têm esse costume, porque cada um tem um pastor presidente, né? Eles abrem a igreja, eles põem o nome do ministério, e aí eles criam a doutrina. Mas, quando a doutrina, gente, ela é do homem, ela traz costumes diferentes nas igrejas, hoje que nem eu vi um anúncio, acho que foi ontem, a respeito da igreja, a qual haverá um show black. Gente, é muito complicado a gente falar isso. Então, as igrejas hoje, elas querem movimento. Elas querem inventar algo, né? Então, Jesus, Deus, Palavra de Deus, o Espírito Santo, eles já não são mais suficientes para muitas igrejas. Então eles têm que ficar, vamos inventar alguma coisa, vamos inventar um show, vamos inventar sabe, um encontro, vamos inventar aí uma festividade, sabe? Então não há mais aquela necessidade ou aquela vontade ou aquele desejo de, olha, eu vou para a igreja buscar o Espírito Santo. E aí as pessoas, elas têm que ir para alguma festividade, tem que ir porque vai ter uma festa, tem que ir porque vai vir um cantor, tem que vir porque... E começam aí a abandonar o Senhor que os resgatou. E aquilo se torna uma doutrina, se torna um costume, e se torna um agrado, né? Uma adoração a um Deus que não é Deus. Essa é a verdade, porque as pessoas têm adorado muitas imagens. As pessoas têm adorado muitos deuses que não é Deus. Mas o Deus de Israel, ele deixa claro na vontade dele, qual é a vontade dele, qual que é a doutrina dele, o que deve ou não ser feito. E as pessoas têm, né, colocado, os líderes religiosos, pastores, têm colocado sobre as ovelhas um peso que não é para ela carregar. Né? É como se fosse um emprego. O emprego, como é que é o emprego? Você vai lá, você preenche um currículo, e aí você leva no trabalho, você chega lá, primeiro vem falando que você vai ganhar. Olha, você vai ganhar R$1.000. Aí outra pessoa já, eu quero, né? Eu quero ganhar R$1.000. Aí ela é registrada,
e já ganha um uniforme. Né? Ó, você tem que usar essa roupa aqui, ó. Tá, tem que usar essa roupa. Se for boné, então nem se fala. Nossa, eu detesto boné. Então, se fosse comigo, já... talvez eu nem pegaria emprego por causa do boné, porque eu não gosto de boné, gente. Eu não gosto mesmo. E aí, depois aí, vem você trabalha o mês inteiro, esperando o seu salário. A pessoa trabalha, né, esperando o salário dela. Depois vem aquele monte de desconto no Olerite, que quando vai ver o pagamento de 1.000, cai quase para 700, 650 reais. Então você vê que hoje em dia as igrejas não é diferente. A pessoa chega, é oferecido para ela uma libertação, uma mudança de vida, aquilo que ela necessita para ser um pouquinho feliz, básico, né? E aí já começam a vir vendas nas igrejas, compra isso para ajudar, compra aquilo para ajudar, não, você tem que usar esse tipo de roupa, já começa uma pressão psicológica na ovelha, e que os líderes, eles não esperam que a ovelha, ela venha aprender para mudar, eles querem mudar a ovelha, então você vai mudar. Você vai ser assim, 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 igual o patrão, né? O patrão, ele chega e fala assim, assim, assim. Ele não quer saber porque ele é o patrão, você obedece, ele manda embora. E Deus, ele deixa na palavra dele que Deus ama, né, quem dá com alegria, quem oferta com alegria, quem faz com alegria, né? E as pessoas não, elas querem impor. Cabresto, né? Os famosos cabrestos. Vote no fulano que é da igreja. Não, você tem que votar. Nós apoiamos o fulano. Isso aí acontece muito, gente, em época de eleição. As pessoas não são crentes, mas vão para a igreja para ganhar voto, fazem aliança aí com pessoas que são candidatos. E as ovelhas é que pagam pato, né? E isso acontece em todas a maioria das igrejas. Você pode falar, não, na minha não acontece não, mas sabe, às vezes é infiltrado ali uma doutrina que não tem nada a ver com Deus. Você tem que procurar na palavra de Deus. Olha, diz assim a palavra de Deus, ó. Jeremias 7, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis, ou não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras fizer juízo entre o homem e entre o seu companheiro, e se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtam, matam, cometem adultério, e juram falsamente, e queimam incenso a Baal, e andam após outros deuses que vocês não conhecem. Então, vocês vêm e se colocam diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizem: somos salvos? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi estas coisas, diz o Senhor. Então, gente, a palavra de Deus aqui, ela mostra o seguinte, no versículo 8, eis que vocês confiam em palavras falsas. Os líderes religiosos, os pastores, bispos, será que realmente eles estão buscando ao Senhor? Será que realmente eles estão buscando Deus? Porque se eles estão com palavras falsas que não levam você a alcançar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Deus de Israel, e as pessoas falam assim, não, na minha igreja tem Deus porque enche. Gente, a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, que no dia do arrebatamento muitos se lamentarão no dia do Senhor, muitos se lamentarão. E quem é que vai se lamentar? Se não é o povo que é de Deus que vai ficar aqui na terra? Muitos se lamentarão. Então, quanto maior o número de povo, maior é o erro.
maior a transgressão, maior é o afastamento de Deus e maior também são os castigos do Senhor. Então, gente, temos que ver e temos que notar o seguinte: se os pastores eles estão deixando de lado o Deus vivo e eles estão aí com palavras falsas, você olha assim, estava conversando com um rapaz e diz assim, peraí, Jesus disse, se aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, Jesus ele fala isso, e peraí, na minha igreja vende coisa, peraí, então quer dizer que o meu pastor, ele não ama Jesus. Ele não ama Jesus, por quê? Porque ele está colocando algo que Jesus condenou dentro da igreja, e como que ele vai falar, Jesus, eu te amo? Então as pessoas não param para meditar. Elas falam, o irmão Alex é um doido, perturbado, um demoniado, é uma semente do mal, é um frustrado, vai olhar para sua vida. Sabe, gente? E a gente começa a notar, a gente começa a perceber, a gente começa a buscar Deus, a gente começa a falar com Deus, a gente começa a dizer para Deus, Senhor, o que está acontecendo, Pai? Poxa, existe a palavra de Deus, Senhor, o que está acontecendo com esta geração? A geração que existe uma música que fala que é a geração que denuncia o pecado. E não sabe, não existe essa geração nos nossos dias, não, é muito difícil. É muito complicado você ver pessoas denunciando o pecado como fazia o profeta Jeremias, quando Deus falava com ele. Então, sabe, as pessoas, elas cantam, as pessoas, elas estão com as letras das músicas aí nas suas bocas, mas estão longe do Senhor. Então, vamos criar um movimento, vamos uma caminhada para Jesus. Né? Na caminhada tem aquele que comete o adultério, aquele que furta, aquele que adora a imagem, aquele que não liga para Deus, aquele que perverte os direitos da viúva, do órfão, do necessitado, aquele que anda segundo o coração, e as pessoas se reúnem todas e se transformam numa só doutrina, criando um Deus que não é Deus, não é Deus, não é Deus, mesmo que estejam usando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e vivendo de versículos em versículos, né? Não é de bênção em bênção, é de versículo em versículo. Elas vão criando um Deus, elas vão dando forma para um Deus. Vamos pegar isso aqui que é bom, hein? É um pouquinho de argila. Vamos pegar isso aqui é bom. E vão criando um Deus conforme a vontade deles. Mas a palavra de Deus, ela deixa clara que Deus, ele fala assim, que confiam em palavras falsas. Porque é cômodo, gente. Só que ele fala assim, e vocês se colocam diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, vocês dizem que são salvos, são livres. E o que é isso? É uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eu mesmo vejo essas coisas, diz o Senhor. Então, se eles não estão seguindo a doutrina de Deus, se eles não estão seguindo a vontade de Deus, o que é que você está fazendo neste lugar? O que é que você está fazendo buscando Deus neste lugar? Se você não abre a sua boca, você não tem coragem de falar que as coisas estão erradas, você não tem coragem de falar que isso não é de Deus, você diz que eu estou dobrando meu joelho para Deus mostrar para o meu pastor que isso é errado. Não, você tem que falar. Você tem que falar. Mas eu vou ter problema. Mas é melhor você ter problema com o homem do que você ter problema com Deus. Porque a partir do momento que você não fala o que está errado, o que acontece? Você faz parte do erro. Porque Deus, ele é justo, Deus, ele é santo, Deus, ele é verdadeiro, ele não aceita que você venha ser conivente com as coisas erradas. Eu já tive muitos problemas, gente, muitos problemas sérios de ameaças, agredir minha vida, defamarem a minha vida, de falarem mal de mim, me caluniarem e dizer que vão acertar as contas comigo, e ameaças, mas o importa é agradar a Deus. Importa é agradar a Deus, gente. Então, o profeta Jeremias, ele foi levantado, sabe, para falar aquilo o que Deus mandava ele falar. E Deus deixou claro aqui, vocês vêm diante da minha casa, vocês se colocam diante de mim, nessa casa que se chama pelo meu nome, e vocês dizem, somos livres. O que é para vocês, diz o Senhor, este lugar aqui?
O que é esse lugar que vocês veem? Será que para vocês é uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Porque eu mesmo vi essas coisas. Eu estou vendo essas coisas. Deus, Ele quer, sabe, levar você a refletir, gente, sobre o que está acontecendo dentro da tua igreja, da sua igreja. Porque você tem buscado uma salvação. Olha o que diz aqui, ó. Eis que vocês confiam em palavras falsas que para nada são proveitosas. Ou seja, se você está num lugar onde a palavra é falsa, você não será arrebatado. Você não será porque você está confiando em palavras falsas. Você não está fazendo aquilo que Deus quer que faça. Como que você vai ser arrebatado? Como que você vai ser salvo? Como que você vai ser liberto? Como que você vai alcançar a salvação? Se você está confiando em palavras falsas que não têm proveito nenhum. Então a palavra que eu achei aqui, gente, é muito forte. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 21 de Jeremias 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Olha só. O povo sacrificava para Deus, o povo oferecia holocaustos, que eram criaturas para Deus, para poder oferecer para Deus, né, em sacrifício. Ele diz assim, ó: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ele diz mais aqui, ó, porque no 22 versículo, porque nunca falei aos vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Olha só, Deus falando, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e ainda em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha só o que Deus fala, gente. Deus fala assim, olha, você pegue os seus holocaustos, você junta como sacrifício, vocês comem carne, porque desde quando eu tirei vocês da terra do Egito, nunca vos ordenei nada sobre sacrifícios e holocaustos. Uma coisa eu falei, para dar ouvido à minha voz. Deus não se vende, gente. Deus, Ele não se vende. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela fala assim, ó: porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se vende. E as pessoas, elas acham que vão lá, vão dar aquelas ofertas, vão dar, sabe, holocaustos, sacrifícios, né? E aí Deus vai se vender. Ah, eu vou me vender. Esse povo é um povo que adora me agradar com dinheiro. Esse povo adora me agradar com dinheiro. Então, eles vêm perante a minha face, trazendo todo sacrifício, todo holocausto, e eu vou fazer para eles, sabe, eu vou deixar eles habitar na terra que emana leite e mel. Mas ele diz aqui claramente, vocês pegam todos os holocaustos, todos os sacrifícios, vocês juntam e comem carne, vão comer carne. Porque não tem proveito nenhum, gente, nenhum. Essa é a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor por essa palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que sara, que cura e resgata. Ele diz aqui, ó: Deus, Ele é santo e poderoso. E eu entrego, gente, essa palavra nas tuas mãos. Encerrando aqui, né? Diz assim no versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Para que você aprenda, para que você venha a compreender que os holocaustos, que os sacrifícios para Deus, Ele manda você juntar tudo e comer a carne. Porque confiam em palavras falsas que não têm proveito nenhum. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que você possa meditar. Você não permaneça no erro, gente. Não permaneça no caminho errado.
Porque diz a palavra de Deus que não vai trazer proveito nenhum o caminho errado, palavras falsas, mentirosas. Mesmo dentro do templo da palavra de Deus, ela disse clara que podem aí trazer até mesmo a condenação, porque não traz proveito nenhum. E não devemos confiar em palavras falsas de pastores que não estejam aí pregando a palavra de Deus, que não estejam levando Deus verdadeiramente, mas estejam aí só se aproveitando das ovelhas. Eu entrego essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.